Senta que lá vem história e vídeo grande. O almoço hoje vai na manha, vai com calma. Botafogo e Vasco, um amasso do líder do campeonato, muito próximo do título. Dava pra fazer coisa melhor? Tinha como o Paiva evitar o que aconteceu ontem ao Vasco? Eu não sei não, hein? Vamos falar também de Bruno Henrique e vamos falar de Rogério Ceni no vídeo de hoje. Promete, hein? Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 260 mil inscritos por aqui. QR Code da Aposta Ganha na tela. Hoje tem mais Brasileirão. Hoje os finalistas da Copa do Brasil vão entrar em campo pela Série A, provavelmente muito mexidos. O Atlético Mineiro contra o seu xará goianiense. O Flamengo contra o Cruzeiro. Tem Champions também. Tem um jogaço Inter e Arsenal hoje, às 5, imperdível. Aproveita as cotações na AG, são as maiores do Brasil. QR Code na tela. Jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Amigão, que amasso do líder, hein? Como joga bola o Botafogo. Na boa, na boa. Eu não sei se o Botafogo vai ser campeão brasileiro, eu acho que vai. Faltam 6 rodadas, a distância é de 6 pontos, eu acho que vai, né? Não sei quando vai confirmar o título. Não vou nem fazer esse exercício de, vai ser no jogo tal. Ano passado não deu muito certo isso, né? Vai ser no jogo contra o Santos na rodada 30 e lá vai. Enfim, o Botafogo nem ganhou esse jogo dentro de casa. E nem ganhou o título. Mas está muito próximo e vamos falar na boa. É o melhor futebol do campeonato brasileiro e ponto final. Ponto final. Não há margem para discussão sobre isso. Não há. Você não vai conseguir encontrar elementos para dizer que alguma outra equipe jogou um futebol mais forte, mais bonito, mais encantador, mais envolvente, mais eficiente até. A própria tabela mostra isso, né? É o líder disparado do que o Botafogo. Então o título será, caso venha, muito merecido. Será mais merecido, talvez, do que seria o título do ano passado. É que o primeiro turno do ano passado ele foi muito dominante. Botafogo, por exemplo, ganhou os 10 jogos que fez em casa do primeiro turno do ano passado. Atropelou todo mundo. Mas o nível de futebol que esse Botafogo apresenta nesse ano, eu acho ele melhor, ele é mais plástico até do que o nível do futebol de 2023, que era um time muito eficiente. Era um time letal no primeiro turno, né? Segundo turno virou água. O time desse ano tem eficiência, tem letalidade, tem magia, tem plástica, tem jogadas bonitas, tem ataque de tudo que é jeito. Tem triangulando, tem bola com os pontas, tem bola longa, tem chute de fora da área, tem bola aérea, é de tudo que é jeito. O repertório de gols do Botafogo ele é muito variado, ele é muito amplo. Então é um time que é mais completo que o de 2023. E ontem, com 1 minuto, já teve a chance com o Adrielson numa bola levantada que passou do meio das duas pernas dele na área, numa falta lateral. Com 5 minutos ele manda uma bola na trave, o próprio Adrielson numa cobrança de escanteio. Com 8 minutos sai o gol do Savarino no cruzamento do Alex Telles. O Vasco estava tonto. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que loucura é essa? Gol do Botafogo. Que loucura é essa? Gol do Botafogo, gol do Luiz Henrique. Foi pouco. O 3-0, até olhando para saldo, que pode ser um critério de desempate, caso Palmeiras e Botafogo cheguem empatados em número de vitórias e em saldo de gols, eu acho que o Botafogo perdeu a chance ontem de fazer até mais saldo diante do Vasco. Porque o domínio era a diferença de elenco é uma coisa assim, cara, é um abismo. Foi até conferir, o saldo tá igual hoje, Botafogo e Palmeiras tem 26 de saldo. O Botafogo tem 2 vitórias a mais, tem 6 pontos a mais, tem o mesmo número de gols, o mesmo número de saldo. 26 é o saldo do Botafogo, 26 é o saldo do Vasco, do Palmeiras. Mas voltando ao ponto, para não perder esse fio, é gritante a diferença de elenco entre o Botafogo e o Vasco. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos pegar a galera que entrou. Eu não vou nem falar do time titular, que é covardia, né? Todos os titulares do Botafogo seriam titulares do Vasco. Todos são melhores que os do Vasco, né? Vamos olhar elenco, olhando para banco, olhando de uma maneira mais ampla, da galera que entrou. Então, vamos lá. O Lucas Alter é um zagueiro que tem jogado muito pouco. É o zagueiro que durante um tempo caiu em desgraça com a torcida do Botafogo, vinha falhando muito no início da temporada, né? O Arthur Jorge chega a dar uma resolvida na zaga, o Alter acaba perdendo espaço. O Lucas Alter seria titular no Vasco? Poderia ser. O Cuiabano, Bargaria ou Piton, eu acho que tem disputa. Gosto muito do Piton, acho um excelente lateral. O Alan jogaria no meio-campo do Vasco? Jogaria. O Júnior Santos e o Tiquinho Soares jogariam no Vasco? Poderiam jogar. Gosto muito do Verratti. Acho que a fase do Verratti ela é melhor
que a do Tiquinho. Isso é indiscutível. O Tiquinho não vem bem já há alguns meses. Gosto muito do Verratti. Mas Júnior Santos, por exemplo, jogaria. Olha para o banco do Botafogo, para os que não entraram. Danilo Barbosa jogaria no Vasco? Nem entraram, hein? Danilo Barbosa jogaria no Vasco? Jogaria. Tietê jogaria no Vasco? Jogaria. Eduardo jogaria. Cara, é covardia olhar o banco. Olha quem o Vasco tinha ontem para colocar. Daqui a pouco eu vou falar do Vasco. Mas covardia, elenco. Olha, dos últimos clássicos aí que o Botafogo disputou, dos últimos anos, foi a maior disparidade em clássico de qualidade de time e elenco recente que o Botafogo já viveu. E o 3-0 não traduziu isso. O 3-0 não mostrou o que foi essa disparidade. O segundo gol do Luiz Henrique é brincadeira. Assim, a jogadinha de futsal, em 1 segundo, ele dá uma escorada com o pé esquerdo, de bate-pronto, bate com o pé direito. É sacanagem o que joga o Luiz Henrique. É brincadeira o que joga esse cara. É brincadeira o que tá jogando o Botafogo. E foi ali, ó. E o amasso continuou. E várias chances aparecendo depois do gol do 2-0. O Botafogo não parou. Não dá pra dizer que o Botafogo parou depois do 2-0. Verdade que o Vasco tem, depois do 2-0, 2 boas chances. Boas, claríssimas chances de diminuir. E o ritmo do jogo poderia ser outro. Mas o Botafogo continuou envolvendo. É contra-ataque, é Almada chegando, é Luiz Henrique batendo a entrada da área, é pressão em cima da saída de bola do Vasco o tempo todo, uma pressão incessante e o Vasco não conseguindo respirar, o Vasco tentando ali uma reação, mas muito tímida porque o Botafogo não deixava. E ainda tem o lance do pênalti, que é desmarcado pela arbitragem do João Vitor em cima do Igor Jesus. O João Vitor faz o contato em cima do Igor Jesus, com essa parte do corpo que ainda está antes da linha, o pé do Igor Jesus está na linha. Aí o juiz deu o pênalti, o VAR chamou e falou, não, mas o ponto de contato ainda não está na linha da área. Aí ele volta, deixa eu até explicar essa questão da expulsão. Porque quando ele deu o pênalti no campo, ele não expulsou o João Vitor. Ok? Não deu o cartão que seria o segundo dele também. Ele não expulsou. Quando ele volta atrás e marca a falta, ele dá o amarelo que, por consequência, é o segundo, é expulso, o João Vitor. Por que ele fez isso? Porque não existe a orientação é que você não exerça a tripla punição sobre um jogador que comete um pênalti, a não ser que seja uma jogada violenta. Aí esquece, bota na rua. Quando é uma disputa ali de bola, uma disputa de espaço, o cara comete o pênalti, a expulsão é algo grave demais, é uma punição tripla, né? É o pênalti, o gol e a expulsão. Então a orientação da FIFA é não expulsar nesses casos. Por isso que ele não expulsou o João Vitor. Porém, como ele desmarcou o pênalti e foi falta, aí ele tinha que mostrar o vermelho, o segundo amarelo que gerou o vermelho. Foi esse o princípio da decisão da arbitragem ontem. Uma boa arbitragem do Bruno Arleu, hein? Boa arbitragem. É um dos bons árbitros hoje do futebol brasileiro, árbitro do Rio de Janeiro. Foi uma boa arbitragem do Bruno Arleu. Mas poderia ter sido pênalti, poderia ter feito 3-0 já no primeiro tempo, o Botafogo. E aí, com o João Vitor expulso, aí esquece. Aí a cobrança dessa falta, o Alexander Barbosa chegou, quase fez o terceiro, teve uma raspada do Verratti no meio do caminho para tirar. Depois, o Almada recuperou uma bola, o Luiz Henrique tentou por cobertura. Ah, esqueci do gol que o Igor Jesus perdeu. Tava 2-0 já, cara a cara, dando pressão na roubada de bola no meio campo, pressionando, roubando, arrancando, batendo mal. Ontem o Igor Jesus me parecia numa mobilidade mais difícil, ontem não parecia tão intenso, estava meio fora do jogo em alguns momentos. O Igor Jesus, ok, oscilar, normal, não estava no melhor dia. Então, veja, o Botafogo teve volume para fazer 5-0 no primeiro tempo. Chance clara do Igor Jesus, a do Luiz Henrique por cobertura que não entrou, a falta cobrada para a área, que o Barbosa tentou, que o Verratti tira. Tô contando 3 e poderia contar mais chances no primeiro tempo. Foi um amasso do Botafogo no primeiro tempo. E a expulsão do João Vitor, ela faz com que, no segundo tempo, o jogo se concentre na metade apenas do campo. Em uma das metades do campo. Botafogo no ataque. Porque aí, o que o Vasco fez? Não tem o que fazer, né? Agora vamos defender e não tomar mais. E o segundo tempo foi de um Botafogo tentando, de um Botafogo construindo, criando chances para tentar fazer o terceiro gol, martelando. Com 5 minutos tem o passe do Luiz Henrique em profundidade pro Savarino na área. Com 6 minutos tem uma arrancada do Luiz Henrique para cima do Piton. Piton dá um pontapé no Luiz Henrique. Os dois meio que se desentendem. Aí depois, 8 minutos, Luiz Henrique vai na linha de fundo, mano a mano com o Piton. O Cocão fica no chão. E aí depois o Piton volta e se recupera, manda para escanteio. E eu poderia narrar várias outras jogadas, tá? Várias outras jogadas do Botafogo do segundo tempo para fazer o terceiro
terceiro gol, porque o Botafogo não parava. O Vasco só foi começar a sair um pouquinho ali de trás do segundo tempo, lá pelos 20. Lá pelos 20 do segundo tempo. Porque só dava Botafogo. Até aquele momento não tinha respiro. E sai o gol aos 25. E aí o Júnior Santos já tinha entrado, o Botafogo já estava começando a fazer alterações. Ele fez um pacote ali de 3 trocas. Sai o Igor Jesus, que não estava tão bem para a entrada do Tiquinho. Sai o Adrielson, que estava sentindo. Vem o Júnior Santos para o jogo. E vem o Lucas. Vem o Júnior Santos para o jogo no lugar do Luiz Henrique. E vem o Alter no lugar do Adrielson, que estava sentindo. E aí, 5 minutos depois, sai o gol do Júnior Santos numa baita jogada. É preciso dizer o que está jogando o Marlon Freitas nesta temporada do Campeonato Brasileiro. É o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Se a seleção do brasileiro não tiver o Marlon Freitas, é brincadeira. É para rasgar, igual deveriam ter rasgado a votação da bola de ouro lá da France Football. Veio o Marlon Freitas carregando o Júnior Santos entrando livre na área. Ele rola e aí o toquinho do Júnior Santos é de uma categoria. E muito legal ver o Júnior Santos ter a chance de ainda participar desse momento do ano, porque eu registro sempre aqui. O Botafogo está chegando onde está chegando, muito pelo que o Júnior Santos fez na pré-Libertadores. Se o Botafogo caísse na pré-Libertadores, o impacto para o ano, para as finanças e para o psicológico seria brutal. Brutal. Então, é legal ver o Júnior Santos ser celebrado, participar de um momento para o qual ele contribuiu definitivamente, decisivamente na pré-Libertadores, naqueles confrontos contra o Aurora e especialmente contra o Red Bull Bragantino. Era o goleador do time, né? Naquele momento ali, era o cara que estava carregando o time e tem 27 gols, ainda é, né? Ainda é, no ano de 2024, o maior artilheiro do time, porque é um time também que tem muitos gols distribuídos, né? Entre Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Almada, outro cara pra gente destacar é o Savarino, o que joga de bola. O que faz esse time do Botafogo mover o seu jogo, o Savarino, é um absurdo. Outro que não pode ficar fora da seleção do campeonato. Vai ser embaçada essa seleção do campeonato, hein? Porque como é que você vai deixar de fora o Bastos, por exemplo? E é uma pena que o Barbosa também não vá junto. Poderia ir. Como é que você vai deixar fora o Marlon Freitas? Como é que você vai deixar fora Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus? Cara, vai ser... O Botafogo vai ter metade da seleção do campeonato aí. Se a escolha da seleção do campeonato não for para fazer uma média. Porque tem muita gente de um time só, preciso agradar o outro. Não, se for a Vera, no mínimo 5 da seleção do campeonato vai ter o Botafogo. Se não tiver mais. Ninguém jogou mais bola que o Botafogo no campeonato. Ninguém. Então, e foi isso até o final. 3-0, poderia ter sido mais. O Botafogo conseguiu, em alguns momentos, até descansar no jogo. Eu também entendo que, ao mesmo tempo que fica aquela, podia ter feito 4, 5, golear o rival é sempre bom e aumentar o saldo. Mas, ao mesmo tempo, dá pra descansar. Tem uma final de Libertadores daqui a 24 dias. Agora 24. Tem uma reta final, já tem jogo sábado contra o Cuiabá, vai ter o jogo contra o Palmeiras na semana da final da Libertadores. É importante também a galera segurar um pouquinho. E eu acho que o Botafogo se deu a esse luxo no segundo tempo, de segurar um pouquinho, de administrar um pouquinho a vantagem que era muito boa. 6 pontos faltam. Eu pego a tabela do Botafogo aqui até a reta final do Campeonato Brasileiro. Repito, não vou fazer projeção de quando vai ser o jogo do título, não vou entrar nessa não. Mas olha, a tabela do Botafogo é bem acessível, tá? Porque o Botafogo vai ter o Cuiabá agora, no sábado em casa. Depois ele vai ter fora o Atlético Mineiro, que há 11 dias da final da Libertadores, provavelmente vai descansar alguns titulares nesse jogo. E o Botafogo deve ir à Vera, porque ele está brigando para ser campeão brasileiro. O Galo não. Depois em casa, o Botafogo recebe o Vitória, brigando contra o rebaixamento. Os 2 próximos jogos em casa são contra equipes na parte de baixíssimo da tabela. Cuiabá e Vitória. Vitória até deu uma recuperada aí recente. Depois, o Botafogo tem o Palmeiras, lá. Se o Botafogo chegar com essa vantagem de 6 pontos no Allianz, ele ainda vai estar numa situação muito boa. Depois, na penúltima rodada, ele tem o pior desses jogos, pra mim, além do jogo do Palmeiras. Estou excetuando o jogo do Palmeiras, porque essa é a final do campeonato, enfim. Além desse jogo, tem um jogo contra o Inter do Beira-Rio, que é muito complicado. Mas é um jogo em que o Inter vai sair para jogar. E isso é bom pro Botafogo. Vai pegar um time que vai querer jogar. Ele não vai pegar o Criciúma entrincheirado no Maracanã. É diferente, pode ser bom pro Botafogo, mas é tecnicamente um adversário forte e em ascensão. E na última rodada, o São Paulo em casa. Imagina se na última rodada o título não tiver definido, o Palmeiras pudesse ser campeão. Imagina a energia do São Paulo nesse jogo contra o Newton Santos na última rodada. No Newton Santos contra o Botafogo na última rodada.
Então a tabela do Botafogo indica que esse título virá. Indica. Tem nada garantido, mas indica. E caso venha, repito, será muito justo. O melhor futebol do Campeonato Brasileiro merece ser coroado com um título. Qual é a lógica dos pontos corridos? O que sempre defenderam? E é uma verdade, isso não é discurso vazio, não. Pontos corridos premiam a melhor equipe. Tá aí. Se o Botafogo for campeão, será premiada a melhor equipe no todo do campeonato. Não foi uma equipe de um turno, não foi uma equipe de 10 rodadas, não foi uma equipe de reta final, uma equipe de chegada, não. Uma equipe que jogou bola, muita bola, o campeonato inteiro. Ok? Vamos falar do Vasco e essa derrota de ontem. Eu vou dizer pra vocês, numa boa, eu tava acompanhando o jogo, e aí vocês sabem como é que eu acompanho os jogos, né? Eu vou lá e ouço rádios, vejo o pessoal da TV, aí baixo o volume, vou pro rádio, aí volto pra TV um pouquinho, fico igual um maluco aqui, zapeando, porque eu gosto de ouvir diferentes narrações, opiniões e tal, eu acho legal. E eu vi algumas análises do tipo, pô, dava pro Paiva fazer mais, dava pro Paiva fazer melhor no jogo de hoje, dava pra de repente meter 3 volantes, proteger um pouco mais. O que eu acho? Ia perder o jogo do mesmo jeito. Eu acho que em alguns casos, eu costumo falar isso aqui no canal, em alguns casos é pior. Quando você sabe, pô, eu sou claramente inferior ao adversário, sabe o que eu vou fazer? Vou meter uma linha de 5, uma linha de 4, vou botar a bunda na parede e seja o que Deus quiser. Em vários casos isso é pior, isso aumenta a tua chance de goleada. Pelo contrário, ao invés de você achar que tá mais protegido, você tá atraindo tanto o adversário pra cima de você, que isso te deixa tão nas cordas, tão encurralado, que muito provavelmente você vai tomar 4 ou 5. Porque você só vai ser golpeado. É soco toda hora, é soco vindo toda hora. Vai pegar uma no queixo, pum, caiu. Então eu acho que ontem, independentemente da formação que o Paiva colocasse em campo, não tinha muito o que fazer. O Vasco ia perder o jogo. Não tem como. Pô, é brabo falar isso, né, torcedor? Mas não tem como o Vasco bater de frente com o Botafogo hoje. Não dá. Não dá. Poucos times conseguem bater de frente com o Vasco do Botafogo, contra o Botafogo hoje. O Vasco não é um deles. Se a gente olhar friamente aqui, eu acho que a temporada do Vasco já é uma temporada que superou expectativas. Pô, discurso conformista, né? Não, cara, discurso realista. O Vasco bateu uma semifinal de Copa do Brasil e manteve essa semifinal aberta até 37 do segundo tempo, quando toma o gol do Hulk. Tava indo pros pênaltis, o Vasco podia estar na decisão. Não seria absurdo nenhum. O Vasco não foi triturado pelo Atlético Mineiro, pelo contrário. O Vasco não vai correr o risco de queda como correu ano passado até a última bola, a última rodada, o último minuto da última rodada do Brasileiro. Não vai ser. Pelo contrário, o Vasco pode até beliscar uma vaga de pré-Libertadores se der tudo certo até o fim. Então é uma temporada acima das expectativas. Agora, você tem preços a pagar por alguns erros. Por exemplo, o João Vitor foi uma das contratações mais caras. Sim. Lamentável, né? O desempenho do João Vitor ontem no Clássico, a expulsão ainda no primeiro tempo, os 2 amarelos do primeiro tempo, negócio, sim, com todo respeito. Você vai pegar o que o Vasco trouxe? O Vasco começou ontem o jogo com o Jean Davi. O que o Jean Davi acrescenta ao time? Torna o time mais lento, é uma opção a menos em campo. Sim. O Vasco esse ano trouxe Emerson Rodrigues, que nem pôde jogar o Clássico ontem, né? Por questões aí até extracampo, aparentemente. O Vasco trouxe Souza, trouxe Alex Teixeira, pegando a janela de meio do ano, Maxime Domingues. Qual o impacto, o retorno técnico que essas contratações trouxeram ao Vasco? Alguns bons milhões foram gastos aí. Eu sei que o Vasco... Pô, mas tá vendo, Jorge? É porque hoje é desigual. O Botafogo vai lá e traz um Gregory, traz um Igor Jesus, traz um Savarino. O Vasco só pode trazer esses nomes que você trouxe. Eu sei, é difícil fazer futebol sem grana, é muito complicado. A situação do Vasco é administrativa, terrível. A empresa que comprou a SAP do Vasco teve que ser expulsa do clube através de uma liminar na justiça, porque ela ia quebrar o Vasco junto com ela. Ela ia levar o Vasco junto pro abismo junto com ela. Foi necessária uma intervenção de emergência. Mas, pô, você pega aí Alex Teixeira e Souza, que o Vasco gastou, não tem retorno nenhum. Nenhum. Não houve um grande acréscimo de qualidade ao Vasco com a chegada desses jogadores. Eu tenho pouco a falar do jogo, eu tô fazendo uma análise mais ampla do que é a temporada do Vasco e do quadro administrativo do Vasco, porque não tem muito o que falar do jogo. Por mais que o Vasco, depois do 2-0 ontem,
avançasse um pouquinho, tivesse 2 chances criadas pelo lado direito, uma com o Verratti cara a cara e outra com o Paulo Henrique, que ia entrar se o John não fizesse a defesa com a pontinha dos dedos, mas o Vasco foi só isso no jogo. O Vasco teve lapsos, essas 2 chances do primeiro tempo, uma outra chegada do segundo e porrada o tempo todo. Porrada do Botafogo em cima o tempo. Sai daqui, Botafogo, pelo amor de Deus, que saco. E o Botafogo lá. E o Botafogo em cima. O Botafogo é isso, né? Quando consegue jogar nessa rotação, é infernal. O Vitor Lopes fala isso lá na TNT Esportes. É um inferno você jogar contra o Botafogo, porque ele não para. E ontem contra o Vasco, com a quantidade de espaços que o Vasco deixava, o Vasco é um time também caracterizado por uma marcação muito frouxa. É claro que isso é trabalho do treinador. É claro que eu não vou tirar totalmente o Rafael Paiva da conta. O Vasco é um dos times que talvez seja o time que marca pior no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, em termos de cessão de espaços ao adversário, de pouca pressão em quem tem a bola. Eu sei que no Botafogo é muito difícil fazer, mas esse quadro de ontem a gente já viu em outros jogos. Como o Vasco marca mal, como o Vasco não é intenso na pressão, na sua marcação em cima dos adversários. Mas assim, o Paiva, e aí voltando para fazer uma análise ampla, porque, repito, não dá para ficar muito em cima do jogo. O Paiva não está pronto, né? Vamos falar? Eu acho que o Paiva tem um papel muito importante nesse período aí de recuperação do Vasco. Os números dele pro caos instalado, do jeito que ele pegou, não é ruim a trajetória. Mas o Vasco, no nível de Série A, precisa de profissionais com mais experiência, com mais poder de decisão, com mais rodagem. E o Paiva, ele claramente tem um caminho a trilhar, né? Muitas vezes falta ao Paiva uma leitura para socorrer o time dentro dos jogos. Então, mas é o preço que você paga. O mesmo preço que você paga por não ter grana para contratar os melhores reforços, os melhores estão indo para os rivais e você pega o que tem ali no mercado, é o mesmo preço que você paga por não conseguir trazer um profissional de ponta, por ter que fazer uma troca no meio do campeonato, verdade? E por não conseguir trazer um profissional de ponta. E aí, é óbvio que ele vai cometer erro de estratégia de leitura de jogo, que ele vai cometer erros de substituições, é óbvio, porque ele não está pronto, porque ele ainda é um treinador com um caminho a percorrer. Então, eu acho que é um elenco fraco, um treinador inexperiente, e colocar muito nesses ombros do Paiva, muito desse peso nos ombros do Paiva, eu acho que é ser injusto com um treinador que está fazendo o que dá para fazer. O que dá para fazer com o elenco e o que dá para fazer com o que ele tem de experiência de carreira. Entendo? Eu acho que por isso também o Vasco foi muito longe no ano. O Vasco foi nessas condições para uma semifinal de Copa do Brasil. Então, a responsabilidade também é dele? Tá, também é dele. Mas eu acho que ele é o menor, cara, dos culpados. Eu acho que ele fez o que pôde. Ele está fazendo o que pode. E agora, para 2025, a situação do Vasco ainda não é boa. Talvez pior até do que a situação de 2024. Então, eu não sei. Assim, eu não consigo olhar com tanto otimismo. Acho que o Vasco, de novo, em 2025... ele vai ter como preocupação inicial a manutenção na primeira divisão e ver o que vai ser possível fazer em Copas, né? Se de repente for avançando, como avançou na Copa do Brasil, mas o momento, a não ser que venha uma grande mudança, um grande investidor, assim, eu acho que o momento é de redução de expectativas. É chato falar disso, porque o torcedor quer ver o time campeão, o torcedor sonha, o torcedor pensa em Libertadores, o torcedor pensa em título, mas eu acho que nesse momento, o Vasco precisa realinhar, pelo menos o torcedor, né? Não sei se internamente, mas pelo menos o torcedor, realinhar as expectativas para 2025. 2025 também será um ano difícil. Ele só não pode ser difícil como foi 2023, tá? É não sofrer o inferno do risco do rebaixamento. Mas ainda vejo que será um ano difícil, um ano de 2025. Enfim, ou o Vasco faz um investimento que ele não parece ter condições hoje de fazer na capacitação desse elenco para 2025, ou a gente vai ver mais do mesmo no ano que vem. E é bom o torcedor estar preparado para isso, né? É bom, a gente tem fé, a gente torce, né? O torcedor tem essa coisa, mas é preciso ser racional, é preciso ver para onde os ventos estão indo. Os ventos não estão favoráveis ao Vasco, do ponto de vista de grana. Em grana hoje é basicamente tudo no futebol. Sem competência você também gasta errado o dinheiro, mas sem dinheiro aí esquece. Aí você pode ser o mais competente do mundo. Você, apertado,
para pagar o teu jantar, e do outro lado o John Textor botando milhões, irmão, do outro lado o Flamengo faturando na casa de bilhão por ano, pô, irmão, você vai fazer o quê? É esse o quadro atual do Vasco, infelizmente. Bom, deixa eu falar aqui de Bruno Henrique e Rogério Ceni. Eu vou falar do Ceni primeiro, pode ser? Porque ainda tá no jogo de ontem. Ontem, teve um protesto da torcida do Bahia, um boneco do Rogério Ceni pendurado, horas antes do duelo do Bahia contra o São Paulo pelo Brasileirão. São Paulo venceu o jogo por 3-0, que falha do Marcos Felipe no primeiro gol, né, do goleiro do Bahia. E aí, o time já tá no fiapo psicológico, o goleiro ainda comete uma falha como aquela, acabou, né? Acabou o jogo, enfim. E o Bahia acabou sendo atropelado. Então, nos arredores da Fonte Nova, torcedores penduraram um boneco do Rogério Ceni, em tom de ameaça, com faixas e nessas faixas frases de efeito. Ah, acabou a paz. Frases de efeito e ameaçadoras. Time covarde. Rogério Ceni burro. Então, isso pesou muito o clima ontem antes do jogo. O Bahia soltou nota oficial e tal. E o Rogério Ceni, na coletiva, ele falou sobre como parte da nossa sociedade se comporta diante da crise, de uma eventual crise, sequência ruim, resultados negativos de um time de futebol, e como isso é diferente do comportamento diante de problemas que afetam a todos, muito mais do que uma derrota de um time de futebol. Problemas da sociedade, da política em geral, dos rumos do país, né? Como seria bom se a gente conseguisse... E esse discurso, isso aí é batido, é velho, mas ele é verdadeiro, esse discurso, eu concordo. Como seria muito mais produtivo para o país, aí estamos olhando como nação, todos nós, né, estamos compondo uma grande nação. Como seria mais produtivo para essa nação se essa energia fosse colocada para cobrar quem nos representa em Brasília? Não em tom de ameaça, não com violência, mas cobrar. Protestar, ir às ruas, mostrar o descontentamento, fazer a pressão que o cara faz na porta do CT, o cara não faz em Brasília, faz na Câmara de Deputados do seu estado, na sua capital, faz na Câmara de Vereadores do seu município, faz na rede social, manda e-mail pro gabinete do deputado que você votou, só que às vezes você nem lembra o deputado em quem você votou, o vereador que você elegeu, você nem lembra, liga pro gabinete do cara, escuta, e aí? Mas não. A gente não tem energia para fazer isso, mas tem para pendurar boneco ameaçando treinador de time de futebol. Nisso o Rogério Ceni foi impecável na coletiva, ele está correto na coletiva. Sobre o comportamento do torcedor do Bahia, sobre a frustração do torcedor do Bahia, eu estou vendo uma visão de fora de Salvador, e eu estou de fora de Salvador, mas não preciso necessariamente ter a mesma visão de alguns. O Bahia achou o quê? Que ele ia ganhar a Champions League? O Bahia achou o quê? Porque chegou o Grupo City que ele ia ser campeão da Libertadores esse ano? Não, ninguém achou, até porque o Bahia nem disputou a Libertadores esse ano. Não, ninguém achou isso. Mas é natural que a partir do momento em que você faz parte, passa a fazer parte de um grupo econômico poderoso, a partir do momento que você faz as maiores contratações da sua história, monta um dos melhores elencos da vida, você está esperando coisa grande no ano. E aí não veio o título baiano? Nem isso veio. Perdeu pro rival. Não veio o título de Copa do Nordeste. Não vai vir título brasileiro. O Bahia, até o Rogério fala, né? Talvez no primeiro turno a expectativa tenha ficado alta demais por um desempenho até acima do que se planejava. O Bahia brigou pela liderança ali, ficou ali em cima. Tava ali no primeiro turno numa briga de título. Não rolou. Não rolou Copa do Brasil, eliminou o Botafogo, mas foi eliminado pelo Flamengo. E talvez não role uma vaga para Libertadores. Então, ficar frustrado, sim. Eu acho que isso mostra o aumento de expectativas do torcedor do Bahia e eu acho que ele não é viagem. Se é o Bahia de 2023, se é o Bahia de 2010, vocês estão malucos? Vocês estão querendo o quê? Copa do Brasil? Para, vocês estão sonhando. Esquece isso aí. O de 2024, não. Pelo menos chegar numa semifinal de Copa do Brasil, o Bahia poderia chegar. Se manter numa parte mais acima da tabela esse ano, nessa reta final, tentar uma vaga direta para a Libertadores, com o investimento que fez, sim, o Bahia poderia ter brigado por isso. Com o treinador que tem, ora, eu não duvido da qualidade do Rogério Ceni, sim. Então, eu entendo a frustração do torcedor do Bahia. Não acho uma viagem, como muita gente, os caras estão querendo o quê? Sim, eles estão querendo. O Bahia é uma marca forte, o Bahia tem uma torcida espetacular, imensa, uma das maiores do Brasil. Em alguns momentos
figurando ali à frente ou raspando em alguns dos 12 ditos maiores do Brasil. Bahia tá sempre ali naquele bolo. Bahia tem um estádio maravilhoso de Copa do Mundo, onde ele manda os seus jogos, que é a Casa de Apostas Fonte Nova, se eu não estou errando o naming rights, me perdoe. E o Bahia investiu muito para esse ano. Então não é viagem. E tem outras coisas que estão gerando o descontentamento do torcedor tricolor. A história do sócio-torcedor agora. Você pagava o sócio e tinha acesso a todos os jogos. Agora você tem que pagar o sócio e pagar mais 15% do valor de ingresso para fazer o check-in em cada jogo. Uma mudança que ela não é prática, ela é mais custosa, ela traz mais uma etapa para o processo da aquisição do ingresso e ela traz um custo adicional para quem já paga o sócio todo mês. Claro que essa mudança é antipática. E no meio do campeonato, numa reta final do campeonato, claro que ela é antipática. Uma mudança que é imposta ao torcedor sem um amplo debate. Isso foi amplamente debatido, discutido, explicado, mostrado para o torcedor do Bahia. Olha, a necessidade é essa. Que às vezes, cara, a medida é impopular, mas o dirigente chega, olha só, a gente precisa para contratar o Neymar, a gente precisa fazer um esforço, a gente quer dar um salto no ano que vem para a Libertadores, a gente quer título, contamos com você, torcedor. Manda um papinho no ouvido do torcedor, assim, né? Tipo o Tropa de Elite, né? Quer me pegar, me beija. Irmão, chega, dá um trato aqui primeiro, não chega já, pá, 15 de aumento, se dane aí. Então, uma medida que foi altamente impopular. Outras medidas impopulares da diretoria do Bahia, eu acho que aumentaram a pressão. Então, por exemplo, cobrar da moça do bolo lá, rapaz, a história do escudo do Bahia no bolo. Não teve isso esse ano? A diretoria do Bahia foi lá e uma medida que é muito antipática. É pior até que a do sócio-torcedor. É muito pior que a do sócio-torcedor. Você chegar pra uma moça lá e cobrar dela. Ah, não, você tá usando o escudo do Bahia, uma confeiteira de Minas Gerais. Tá aqui, ó, 7 mil reais você tem que pagar pra nós que você usou a imagem do clube. Aí a moça, pelo amor de Deus, esse aqui é meu ganha-pão. Ah, não, vamos fazer um acordo, vamos reduzir pra 1.800, você vai me pagando em 10 vezes. Porra, 1.800 reais cobrado uma confeiteira porque usou pra fazer um bolo, o escudo do Bahia. Escuta, vocês já cobraram a Bamor? Diretoria do Bahia, vocês já cobraram alguma vez a organizada do clube? A Bamor, organizada do clube. Usa lá o escudo do Bahia nas suas camisas, agasalhos, dos produtos que ela vende. Vocês já cobraram a Bamor alguma vez? Mas cobrar da confeiteira é mole. Isso não é só o Bahia, não, é porque eu tô falando especificamente do Bahia. Mas outros clubes seguiram esse caminho mesquinho no Brasil. Mesquinho. Existe no judiciário o princípio da insignificância. É porque, coitada, a moça não vai ter recursos para recorrer em instâncias superiores, levar o caso para Brasília, para o STJ, para o STF, mas é o princípio da insignificância. Qualquer juiz que olha um negócio desse fala, vocês estão de sacanagem. Peraí, vocês gastaram milhões pra montar o elenco desse ano, vocês fazem parte do Grupo City, vocês vão ficar enchendo o saco de uma confeiteira, pedindo 1.800 reais de uma confeiteira, vocês estão malucos, pô. Princípio da insignificância. Mas da Bamor, das organizadas, os clubes não cobram. Escuta, vocês estão usando meu escudo aí. Opa, vocês precisam cobrar, vocês precisam pagar aqui. Peraí, aí não dá. Da Bamor não pode, das organizadas não pode, mas da confeiteira pode. Então isso está tornando o ambiente no Bahia muito ruim. Isso está deixando o torcedor muito irritado com os rumos que as coisas estão levando dentro de campo e fora de campo. É preciso uma correção de rumo. Então eu vou deixar duas coisas aqui muito separadas. Protesto com boneco pendurado é condenável. É uma alusão à violência. É algo que pode despertar em pessoas um sentimento de liberdade de opa, podemos fazer, então vamos fazer, vamos sair da ilustração para a prática. É perigosíssimo. Não é nesse tom que se deve protestar. E ponto final. É condenável. Fizeram esse ano lá, antes do Botafogo e Palmeiras, torcida do Botafogo pendurando também, os malucos lá, boneco simbolizando a Leila, e o repúdio foi veemente. E o Joe Textor falou, isso não pode, tá errado, desculpa Leila, não é pra fazer, e não fizeram mais. E que não façam isso de novo, porque isso tá errado. Porque não adianta você chegar e falar que sacanagem que fizeram com o Vinícius Júnior, né? Os racistas, filhos da puta, fizeram isso com o Vinícius Júnior lá, e você tá fazendo a mesma coisa? Não tem o cunho racial, evidentemente, né, com o Rogério Ceni, mas você tá fazendo a mesma coisa, você tá pendurando o boneco, pô. Então como é que você acha errado lá e acha legal aqui? Então tá errado. Agora, o torcedor do Bahia tem todo o direito de estar frustrado com o desempenho do time em campo e de questionar o comportamento da diretoria em pautas muito sensíveis para o dia a dia da entidade, para a imagem da entidade. Então ficar com essa história, muito fácil a gente chegar aqui do Sudeste e falar, tá comendo sardinha, rotando caviar. Não, não senhor, o Bahia poderia mais esse ano. Isso é preciso ficar registrado.
E o último assunto do vídeo é Bruno Henrique. Ontem, eu participei pela manhã de um evento no Museu do Futebol aqui em São Paulo, um evento corporativo, né? Fui representar a TNT Esportes num evento para patrocinadores do Campeonato Paulista, para a edição de 2025 que vai começar e que a TNT Esportes vai exibir. Então esse evento foi pela manhã, foi bem cedo aqui em São Paulo, e eu gravei o vídeo do Botafogo. Qual foi o vídeo de ontem, meu Deus? Me lembre. Ontem, Corinthians e Palmeiras. Eu gravei o vídeo do clássico de segunda antes dos desdobramentos da história do Bruno Henrique explodirem. Gravei cedinho, subi, fiz até um edit ali que tinha faltado uma parte, saí de casa 8 da manhã e o vídeo já estava pronto, já estava subido para o YouTube, já estava upado e beleza. Estourou o negócio do Bruno Henrique. Eu estava no meio do evento, não tinha como gravar, enfim. E tô deixando para falar hoje somente por isso, tá? Porque se tivesse a manhã toda em casa ontem como estou hoje, eu teria feito um vídeo sobre esse assunto. Então saiu uma operação da Polícia Federal ontem, todo mundo já sabe exatamente o que é, mas só para dar um resumo, o Bruno Henrique é suspeito de ter forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos, no Brasileiro de 2023, para beneficiar apostadores que seriam próximos a ele. Esse é o resumo da história. Polícia Federal bateu na casa do Bruno Henrique, teve celular apreendido, foi na sede do Flamengo, teve documento apreendido, o Bruno Henrique nega a participação do caso, as informações dizem que ele ficou muito abalado quando a polícia bateu na casa dele e realmente deve ser uma péssima situação. Né? 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, Polícia Federal. Você fala, pô, irmão, que loucura. É realmente muito constrangedor. E o que eu vou dizer aqui sobre esse caso é uma repetição de tudo que eu tenho dito em episódios semelhantes. Primeira coisa, eu me espanto mesmo, muito, muito, com o baixo nível de sofisticação nesse tipo de esquema. Porque, veja bem, o que a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro está apontando? Pessoas próximas ao Bruno Henrique, parentes dele, o irmão, a cunhada, a prima, teriam apostado nesse cartão do Bruno Henrique no jogo contra o Santos. E além dessas pessoas, tem outras que, enfim, são da cidade natal do Bruno Henrique, por exemplo, né? Pessoas de Belo Horizonte, todas do mesmo lugar de onde o Bruno Henrique veio, que têm envolvimento com o futebol, ou já jogaram futebol, ou são ex-jogadores de futebol e tal. E essas pessoas teriam obtido ganhos financeiros com esse cartão do Bruno Henrique contra o Santos. Ele faz uma falta do Soteldo aos 50 minutos, toma o amarelo, reclama, toma o vermelho. Era o Rafael Klein, o árbitro do jogo. Fala alguma coisa pro Klein e toma ali o cartão vermelho. E aí, quando eu falo do baixo nível de sofisticação dessas pessoas, desse tipo de esquema, porque isso é o que me espanta. Essas pessoas criam contas, todas num espaço muito curto, todas muito próximas, em casas de aposta, e todas fazem apostas na mesma direção e com valores altos, com valores que, obviamente, despertam uma suspeita dos órgãos de regulação, dos órgãos de acompanhamento. Então, a agência de regulação, ela olhou e falou, ó, tem altos volumes de dinheiro em apostas para esse cartão do Bruno Henrique no jogo contra o Santos. Clientes novos, em uma dessas casas de aposta, tudo conta nova. Criaram a conta, pum, botaram a grana no cartão amarelo e, obviamente, o cartão amarelo bateu. Em outra casa, ó, 3 contas novas. Já chegaram já botando dinheiro no cartão do Bruno Henrique. Aí na terceira casa, eram 3 casas, né, que teriam recebido esse volume incomum de apostas. Na outra casa, ó, notamos aqui que 98% das apostas no mercado de cartões estava indo pro Bruno Henrique nesse dia. Percentual muito alto, muito atípico. E aí, voltando no baixo nível de sofisticação. Os caras não se preocupam nem mesmo de eliminar possíveis rastros, de fazer contas antigas, enfim. Então, é o famoso ladrão de galinha. O cara não se preocupa nem em disfarçar. É parente do cara, é amigo do cara, é gente da mesma cidade do cara. Tipo a história do Paquetá. 60 contas criadas, todas vindas de uma mesma região. A ilha de Paquetá, onde nasceu o Paquetá. E todas apostando em lances envolvendo o Paquetá. Porra, irmão. Eu sou juiz, aí voltando.
Eu olho isso aqui e falo, pô, não tem nada na pena que eu possa aumentar pela burrice. Na hora da dosimetria. Escuta, eu posso agravar a pena pelo componente idiotice? Posso? A lei me permite isso? Porque se permitisse, o cara deveria. O cara deveria, na hora de dar a sentença, caso comprovado, depois de todo o processo legal, e todos eles venham a ser considerados culpados, eu, na hora da sentença, tantos anos pela... Pena que a lei não prevê. Tantos anos pelo crime comprovado, se comprovado for, tantos anos pela burrice. Já é o ponto número 1. Fico espantado, de verdade, espantado com o nível de falta de sofisticação desse tipo de esquema. Irmão, o negócio é o seguinte, você quer fazer merda? Quer fazer cagada? Saiba fazer, pelo menos. Não faça, tá? Não faça porque você vai se ferrar. Mas quer fazer? Tenta caprichar pelo menos, porra. Faz um negócio... Não é possível, cara. Não é possível. E a segunda coisa. Comprovando que houve um contato do Bruno Henrique com essas pessoas, de que ele forçou o cartão para beneficiar pessoas muito próximas, esse tipo de episódio, ele gera 2 tipos de dano. Primeiro dano, o dano econômico às casas de aposta. Ah, lá vem o Jorge defender. Para pensar. Usa a cabeça. Deus te deu para você usar para pensar, carregar meia dúzia de fio de cabelo que ainda tem aí, né? Mas para pensar prioritariamente. Se existe um negócio... Qual é o negócio da casa de aposta? Qual é o negócio? Ela lucra de que forma? Com apostas que chegam e não batem, né? Diferentes cenários, a aposta não bate, a casa está lucrando. A aposta bate, a casa está perdendo. Mas na balança, na maioria das vezes, a casa ganha mais do que perde. E assim ela se sustenta. E o apostador, ele sabe que ele tem uma chance de não ter o retorno daquele dinheiro. Ele sabe que o jogo é esse. Mas é o jogo jogado. É o jogo da sorte, da análise, da probabilidade, né? Do azar. Esse é o jogo da casa de aposta. Quando esse jogo ele é fraudado, quem está se ferrando é a casa de aposta, nesse caso. Nesse caso. Porque a casa de aposta está tendo que pagar para um apostador que botou muito dinheiro numa aposta que ele já sabia que ia bater. Gente, usa a cabeça. Você gosta de casa de aposta? Ah, detesto, não gosto. Você tem todo direito. Tem gente que chega aqui no canal e fala, pô, Jorge, eu não gosto desse negócio de casa de aposta do futebol e tal, você divulga aí no teu site. Cara, no teu YouTube, você tem todo o direito de gostar ou não gostar. Esse mercado não é para todo mundo. Você pode gostar de refrigerante, você pode gostar de mercado de ações, você pode gostar de sapato, você pode gostar de doce de leite, você pode gostar de casa de aposta, você pode gostar do que você quiser na vida. Você pode gostar de tomar martelada no dedo. Cada um gosta do que quiser. Você pode gostar de beijar na boca, você pode gostar de lamber chinelo. Irmão, não tem nada a ver com sua preferência. Gosta do que gostar, é direito seu. Pode gostar de homem, pode gostar de mulher. Porra, tem nada a ver com isso. Agora, sejamos objetivos. Se a casa de aposta trabalha com remuneração para acerto de aposta esportiva e o cara bota o dinheiro e consegue essa remuneração já sabendo o que vai acontecer, combinando com o jogador, caso tenha isso acontecido no caso do Bruno Henrique, combinando previamente com o jogador para ter aquele lucro, quem tá se ferrando... Lá vou eu de novo com... Meu Deus... Quem tá se ferrando, né? É a casa de aposta. E a segunda coisa, voltando ao primeiro, tanto que as próprias casas têm os sistemas de detecção de aposta em comum. Quando tem um volume como esse atípico, dispara um negócio lá, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos olhar. Pode ser que não seja nada. Pode ser que seja alguém com muita grana querendo apostar, com muito dinheiro sobrando, enfim. E beleza. Mas, pô, esquisito, mas pode ser alguém que tá sabendo de algo, que de repente combinou com um clube, combinou com um jogador, combinou com um treinador, vamos investigar isso aí dispara pras autoridades, as autoridades olham e falam, ih, tem M aqui. Ou então, ó, não tem nada. Beleza, tá tudo bem. Segunda coisa, o dano que isso provoca à imagem do futebol brasileiro, do futebol, do mercado do futebol. Porque aí as pessoas, tá vendo, é tudo combinado, é tudo armado, é tudo sacanagem. Né? Tudo zona, não tem, é tudo fraude. É péssimo. Por isso que eu acho que
comprovados todos os casos, as punições têm que ser exemplares. Comprovado o envolvimento do Paquetá, existe até o risco de banimento do futebol, talvez seja algo benéfico para o futebol, desde que comprovado. Não defendo nunca condenação injusta, sem devido processo legal e sem provas. Comprovado o Luiz Henrique na Espanha, que a Espanha lá no primeiro momento parece que tinha arquivado a investigação, mas a coisa parece que está andando de novo lá. Comprovado, pau. Bauerman, Aleph Manga, Bruno Henrique agora se comprovado. Esses casos têm que ser exemplares. Até porque tem um agravante aí. Nós estamos falando de jogadores de primeira divisão. É pior ainda. Porque isso tem um efeito cascata altamente destrutivo para esse mercado. Porque o cara da Série D olha e fala, pô, o cara do Flamengo fez, o cara do Santos fez, o cara do Coritiba fez, tranquilo, vambora. Vai dar nada. O cara fez, pô. Os caras da Série A fez, com todos os holofotes e tal. Quantos, de repente, fizeram e não foram pegos, de repente? Fica essa suspeita. Então, o Bruno Henrique tem todo o tempo para se defender, mas os indícios são graves. Os indícios são muito suspeitos. Totalmente suspeitos. Irmão, vou repetir para você aqui, só para você, se você ainda não entendeu a gravidade do negócio. Estão sendo investigados nesse momento, teriam feito as tais apostas e lucrado com o cartão do Bruno Henrique no jogo contra o Santos no ano passado, o irmão, a cunhada e a prima do Bruno Henrique. Estão entre os investigados pela Polícia Federal. São parentes do cara. Teriam apostado, o cartão saiu, a aposta bateu e eles teriam lucrado em cima disso. Isso é muito grave. E olha, a discussão precisa começar para anteontem. Tem que discutir casa de aposta? Tem que discutir, tem que regulamentar, tem que fiscalizar? Tem, claro que tem a origem do dinheiro das casas, quem são os donos, as casas têm que ter CNPJ, tem que ter representação legal do Brasil, não tinham, agora tem. Estou plenamente de acordo. Além disso, o futebol precisa olhar, porque o dinheiro entra da casa de aposta no futebol e ele é um dinheiro relevante hoje. Relevante. As casas são uma realidade, as casas patrocinam o campeonato. Agora, os clubes, as federações, as entidades, elas precisam criar mecanismos de proteção à lisura do campeonato. Então é preciso deixar muito claro nos contratos dos jogadores, é preciso fazer essa adaptação aos novos tempos. Escuta, parente, detectou parente apostando, você tá fora. Tá escutando? Tá escutando? Vamos botar item obrigatório do contrato. Parentes são... Em algumas ligas isso é realidade. Não sei, no Brasil, nos contratos brasileiros, o Flamengo parece que... Ontem saiu a história, né, de que se houver qualquer envolvimento do Bruno Henrique em apostas, o contrato pode ser rescindido, mas no primeiro momento o Flamengo não vai rescindir, vai mantê-lo porque as investigações ainda estão em curso. Tem que ter um mecanismo no regulamento de todas as competições do Brasil. Qualquer envolvimento de pessoas próximas com apostas, você tá fora. Você tá banido, tá suspenso, tem contrato rescindido, aí precisa ver qual exatamente é a pena que pode ser aplicada num caso como esse. Mas é preciso proteger a indústria do futebol. O ponto aqui é que, até agora, todos os casos que saíram foram casos de agentes envolvidos no futebol, membros da indústria do futebol, supostamente lesando casas de aposta que investem no futebol. É disso que... Então, o que o futebol pode fazer é controlar os membros do seu negócio, da sua indústria. Quem controla as casas de aposta é o governo. Que ele faça isso e seja cobrado para isso. E o futebol precisa controlar os seus jogadores, seus dirigentes, seus treinadores. Eles precisam ficar afastados disso. Eles precisam ficar longe disso, o mais longe possível. Porque, amigo, quem garante que não foi? E agora? E agora? Quem garante? Quem garante? Como é que o Bruno Henrique agora vai sair dessa? É muito difícil. É cunhado, é prima, é irmã. São pessoas da região de Belo Horizonte, onde ele nasceu. Que coincidência, não tem uma aposta de Belém. Não tem uma aposta do México. É Rio de Janeiro, parente do Luiz Henrique, e Belo Horizonte, onde ele nasceu. É coincidência demais, né? Como é coincidência demais? 60 casas criadas na ilha de Paquetá. É coincidência demais. E o jogador de futebol precisa se afastar o máximo possível dessas coincidências. Porque isso causa um dano de dificílima reparação ao mercado do futebol. A imagem de uma disputa
sadia e honesta, que se resolva no campo. E esse é o pior prejuízo que uma marca, que um produto pode ter. O prejuízo à sua credibilidade. É bom clubes e entidades olharem para isso para anteontem. É bom, é urgente. Like do vídeo se você ficou até o final, que é almoço longo, hein? Juízo e tchau.